Olá, seja super bem-vindo, super bem-vinda a essa aula. Você que tem interesse na temática das dependências digitais, então a minha função é te auxiliar a se tornar um profissional qualificado para ajudar pessoas que tenham algum tipo de vício relacionado às dependências digitais, ainda que você não tenha nenhum tipo de familiaridade com a temática. Então eu falo para você que já conhece o tema, para você que não tem nenhuma relação com a temática, não importa, isso aqui é para você. E eu você. E eu sou, para quem não me conhece, o Igor Lemos, o carequinha que vos fala. Eu sou expert no assunto, eu sou um profissional que trabalha há vários anos em clínica, fazendo mais de 3.000 atendimentos ao ano e tendo, para mim, como um dos principais temas, a área das dependências digitais. Então, a live ou a aula de hoje, ela tem o seguinte tema, que é um tema que foi escolhido com muito carinho para vocês, que é: quais são os tipos de dependências digitais? Ora, por que eu pensei nessa temática? Existem várias questões relacionadas à dependência digital, aos vícios tecnológicos, que acabam confundindo os profissionais que têm interesse no assunto. De que forma você fala isso? Da seguinte maneira: existe uma confusão de será que a dependência é apenas de internet? Será que ela é de celular? Será que na verdade ela é de pornografia? Será que na verdade ela é vinculada a comprar alguma coisa online? Onde é que realmente pisamos em relação aos diversos tipos de dependências digitais? Isso acaba, de alguma forma, confundindo o profissional, porque alguns entendem que tudo é a mesma coisa, ou que só existe um ponto e não os outros, e aí cabe a mim, hoje, organizar na mente de vocês quais são os diferentes tipos de dependências digitais. Começando agora, diretamente com essa pergunta e já dando uma resposta. Hoje, gente, se considera que existe um tipo, tá, catalogado no DSM-5, que é o Manual, né, Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais da APA, Associação de Psiquiatria Americana, no qual, em 2013, foi denominado o Internet Game Disorder. O que significa isso, Igor? Em português, foi chamado de transtorno do jogo pela internet. Esse tipo de transtorno, à época, em 2013, ele era considerado como um possível transtorno psiquiátrico, ou seja, não houve, naquele momento, como não há até então, uma categorização, uma batida de martelo que diga realmente isso aqui é um transtorno psiquiátrico, não pela APA, mas sim como uma possibilidade diagnóstica, não à toa entrou no apêndice desse manual. Então a gente tem um cenário em 2013, curiosamente em 2012 eu escrevi um artigo que foi à época publicado na Revista de Psiquiatria Clínica, que o título era algo do tipo: Dependência de jogos eletrônicos, um possível ou uma possibilidade de transtorno de diagnóstico, né, de alguma questão que era possível ocorrer. No ano seguinte, o DSM-5 ele é lançado e saiu o transtorno lá, o que para mim foi uma grande chance de crescimento em carreira, porque eu acertei o time perfeitamente. Trazendo mais para cá, a gente sabe que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considerou no seu manual, o CID-11, o transtorno do jogo, aquilo que envolve jogos eletrônicos, como um diagnóstico. Então a gente fala de um cenário de aproximadamente aí uns 9 anos, em que houveram vários e vários estudos em que, no qual, em alguns países se considera sim como um problema de saúde coletiva, saúde pública, o uso de telas. Então, por que eu estou falando sobre isso? Para voltarmos um pouquinho na questão que eu falei sobre os tipos, né, os diferentes tipos de dependência de telas ou digitais, para daí a gente entender que o que temos hoje, neste exato momento, como uma categoria específica é o transtorno do jogo pela internet, ou o transtorno do jogo virtual, online, tudo que envolva jogo eletrônico. Então, alguns vão dizer, peraí, mas se é dessa forma, desconsidera então a dependência de internet, a dependência de celular, a dependência pornográfica, e aí eu acho que é um dos primeiros pontos aqui, deixar isso muito claro, que não é bem assim. Por quê, gente? Apesar de existir uma categorização do transtorno do jogo pela internet, ou seja, o jogo eletrônico como um problema real, há sim diversos outros tipos de fenômenos ou vicissitudes do mundo virtual que também merecem ser exploradas, analisadas e estudados de fato, né? Da gente se debruçar em relação a isso. Eu considero que sim, a internet ela é um núcleo problemático que ela gera nuances vinculadas aos jogos eletrônicos, ou o termo que é utilizado, transtorno do jogo pela internet. O celular a gente usa também com a internet, mas olha que confusão. No celular eu jogo.
Pornografia também pode ser um modelo virtual, mas eu entendo também que a pornografia pode ser vista no celular ou ela pode estar associada a um jogo eletrônico. Então, confunde muito a ideia de base do que exatamente é ou não um problema. Por onde é que eu parto? E aí eu digo para ti, consideremos a internet como núcleo e as suas diversas ramificações. Atualmente, existem escalas e modelos que podem avaliar com melhor qualidade, com melhor aprofundamento, por exemplo, o transtorno do jogo pela internet. Eu desenvolvi ao longo do doutorado a validação de dois instrumentos que os meus alunos utilizam, inclusive, nas suas aulas do Psi 4.0, que é a Game Addiction Scale e a Video Game Addiction Test. Então, são dois instrumentos muito fortes a nível de confiabilidade, a nível de fidedignidade em relação àquilo que ele se propõe de fato avaliar. Ou seja, ele tem o que nós consideramos um alfa de Cromba elevado, ou seja, ele é um instrumento que tem propriedades psicométricas boas, né, sólidas. Então isso aí é maravilhoso. E a gente tem também, que não foi o meu desenvolvimento, mas é um outro tipo de instrumento agora relacionado à dependência de internet, que é a IAT, o Internet Addiction Test. Esses instrumentos associados ao DSM-5, eles são considerados padrões ouro na avaliação desses pacientes, mas há muitas outras escalas também. Há escalas para dependência de celular, grupos consideram, por exemplo, o uso de smartphone. Há escalas para dependência de rede social. Há escalas para pornografia online, há escalas para compras compulsivas online, há instrumentos de mensuração também para apostas online, ou seja, se a gente se debruçar em relação a instrumentos que foram desenvolvidos por profissionais, a gente vai ter uma gama incrível, né? Um arsenal absoluto de instrumentos de validação. Só que aí a gente tem que pensar um pouquinho, será que a gente precisa, de fato, se debruçar com todos ou a todos esses instrumentos? É difícil, é desafiador. O que eu faço em consultório é a utilização da GAS, que é a Game Addiction Scale, junto ao DSM-5, que é fundamental para mim ter uma base psiquiátrica de avaliação, né, do manual psiquiátrico, e aí eu também posso utilizar em alguns momentos o IAT. Considerando esses os principais pontos, então a gente consegue nesse momento entender o quê? Que há tipos, sim, diferentes de dependências digitais, tecnológicas, né, virtuais, por assim dizer. Eu acho que o tema principal é digital e virtual tecnológico, e há também um núcleo, né, um tipo de raiz que ramifica para outros pontos. E eu considero a internet como um ponto crucial. Tá? E aí vem a pergunta: o que não é dependência tecnológica? A gente entende que não é dependência quando o usuário ele tem um maior controle em relação ao uso de telas. Ou seja, a dependência em si ela é pautada pela inabilidade do sujeito em controlar o tempo, a frequência, a duração daquilo que ele faz no mundo virtual. Então, a gente tem que entender por base que há pessoas que vão sim desenvolver dependências e pessoas que não vão desenvolver dependência. Há uma necessidade de avaliação também a nível etiológico, ou seja, da causa, nas quais alguns serão mais e outros menos vulneráveis a esse tipo de dependência. Se falarmos, por exemplo, num recorte epidemiológico, a gente entende também que a frequência populacional maior se dá entre homens para dependência de jogos, se dá entre homens e mulheres num nível muito semelhante para a dependência de internet. Então, esse recorte, junto a todas as questões mencionadas de sintomas, é o que dão base ao desenvolvimento dessas visões sobre os tipos de dependências. E olha que interessante, há também uma nuance que fala sobre possibilidades de dependências digitais futuras, como, por exemplo, dependência de metaverso, dependência de uso, de vendas, de comercialização de criptoativos, dentre outras tantas questões. Então, a gente está falando hoje de uma base que precisaria, ao meu ver, de ainda muito mais profissionais, né, de uma classe, né, de profissionais, de acadêmicos que realmente se debrucem sobre a temática, porque a gente só tem um cenário de crescente aqui. Se a gente parar, né, por um momento e der uma analisada, uma avaliada, por exemplo, tá, em periódicos científicos nos quais demonstram que ano após ano são estudados os assuntos das dependências tecnológicas, a gente nota que há uma ascensão, tá, de que há um crescimento na realidade. Ou seja, a gente
basear-se, por exemplo, na PubMed, na Science Direct Online, você vai ver que, utilizando o termo Internet Addiction, você vai notar que de 2010 para cá houve uma escadinha de crescimento. Então, o que é que isso indica? Que há uma classe acadêmica, de que há profissionais sérios, verdadeiros estudiosos da temática que estão dando o seu tempo, dando a sua energia mental para estudar essa temática. Então, não é uma questão de a gente analisar que isso foi um movimento que de 2020 para cá, nesse momento sensível, né, que o mundo vivenciou, que houve essa explosão de casos. Isso não é verdade. Houve uma maior conscientização, porque quase tudo que a gente via tinha vinculação à internet. O ensino EAD, os atendimentos online, né, se basearam por muitos meses a tudo ser online de fato, a telemedicina, a fazer agendamentos, né, de materiais que antes as pessoas não faziam virtualmente, fazer compras em supermercado online também. Então houve uma crescente, uma aceleração do que consideramos que em 2 anos a gente antecipou 5 anos, tá? Do que a gente iria viver, né, nos próximos 5. Em 2 foi tudo atualizado. Então a gente entende o quê? Que houve sim uma potencialização dessa imersão da cybercultura, e aí a gente entende também que houve uma maior conscientização sobre o que são os riscos do uso de telas, maior nível de estresse, maior nível de dependência, maior prejuízo acadêmico, especialmente agora, em 2022, que as pessoas precisaram interromper o ensino EAD, porque as faculdades e escolas, né, possibilitaram em sua gama completa o retorno nesse ambiente acadêmico, e aí alguns que anteriormente filavam, né, a gente sabe que isso aconteceu, sabe, que a gente atende em clínica sabe disso, eles filavam, olhavam no computador a resposta, aquela coisa toda, isso não foi mais possível de ser feito, e aí, bom, as notas caem. Buscavam-se compensações, bom, o tempo de telas aumentava e houve, né, também uma conscientização maior dos pais sobre os riscos em relação à temática. Então, não quer dizer, isso tem que ficar muito sólido para a gente aqui, de que é agora, 2020 para cá, que as dependências ganharam território. Não é. Eu estou nessa área, gente, desde 2011, atuando desde 2010, 2011, atuando na clínica. Então, são 12 anos já de atendimento. E assim, né, é o que eu vivencio em palestras, em doutorado, formando profissionais, terapeutas, né, que atendem esses tipos de pacientes. É todo dia aqui no consultório. Então, assim, eu já chego a um ponto de nem ficar mais tentando, né, convencer as pessoas de que a demanda é real e de que a demanda tem uma busca altamente frequente, tá? E aí vem uma questão. O que ajuda ao terapeuta, né, saber que existem tipos distintos de dependências digitais? Bora imaginar, por exemplo, que chega um cliente em consultório e fala o seguinte: olha, Igor, eu tenho um problema, né, com o uso de internet, porque para mim, cara, é muito difícil parar de entrar em redes sociais, de ficar ali com a mente de alguma maneira compenetrado naquilo, porque, cara, a vida é tão estressante, eu chego do trabalho morto de cansado, se eu só quero relaxar e aí eu não consigo parar a hora que eu quero, eu acabo estendendo por mais tempo que eu gostaria, e aí o meu sono fica prejudicado, e de manhã eu acordo com um mau humor terrível, e aí dá aquela sensação de vazio, e você começa a juntar as informações e a entender, opa, peraí, então esse paciente me fala que ele está tendo um uso excessivo de telas e esse uso ele pode ter alguma relação a uma camuflagem dos estresses que ele vivencia diariamente e ele não consegue resolver ou dissolver isso de uma forma, estrategicamente falando, mais saudável. Opa, pegamos essa informação e a gente começa a partir daí a investigar que esse paciente pode, na verdade, ter uma dependência de telas. E junto a isso, por outras avaliações, pela escuta qualificada do terapeuta, ele começa também a entender que aquele processo que ele fala de extração de energia pela manhã, por exemplo, pode indicar, obviamente fazendo maiores avaliações em relação à temática, um possível quadro depressivo. Aí vem a grande questão. Se o terapeuta não sabe diferenciar o que é o uso de pornografia, de redes sociais, de criptomoedas, jogos eletrônicos, como ele conseguirá, de fato, abarcar aquela queixa daquele cliente e gerar um resultado eficaz para o tipo de problema que ele chega. Por exemplo, se um cliente chega num dermatologista e fala: doutor, eu tenho uma manchazinha aqui na mão, e ele fala: essa mancha aqui pode ser um monte de coisa. Você ficaria contente com essa resposta? Não.
Óbvio que não. Você gostaria de saber que tipo de mancha é essa aqui? Porque se o médico souber que tipo de mancha é essa, ele vai dizer: olha, essa mancha aqui tem esse nome, e existe essa pomada, essa terapêutica, esses comportamentos você pode instalar a partir de agora. É a mesma coisa que o teu cliente quer ouvir em consultório. Não que o cliente em psicologia queira constantemente saber o nome de um problema que ele tem. Isso não é o mais importante, mas ele saber que aquilo que ele traz é o tipo de um problema nuclear, dá a ele com toda a segurança maior nível de confiança no profissional e saber que aquilo ali vai ser guiado para uma direção mais saudável. É por isso que apenas fechar os olhos em relação à temática e acreditar que todos os tipos de dependências são a mesma coisa não faz sentido. Não dá certo. É por isso que eu insisto dizendo, existem tipos de dependência. Isso é um ponto fundamental. E se você passa a entender, né, que existe uma nosologia diferenciada, oferecendo melhor tratamento, você tem um sorriso no rosto dos seus clientes, né, vendo que eles realmente estão vendo que você sabe aquilo, tendo um resultado maior na terapia e assim por diante, tá? Um outro ponto que eu penso também, eu faço sempre reflexões no meio desses aulões que eu faço na internet, é de que existem jeitos errados de atender. Tá? Esse é um ponto que eu tenho que pontuar aqui também para vocês. Tendo uma experiência nesse momento com mais de 50 profissionais, né, terapeutas, psicólogos, dando aula para eles, eu posso entender que anteriormente ao protocolo que eles descobriram, chamado protocolo Desconecta, que eu leciono, né, nessas aulas, existia um entendimento, tá? Uma ideia de que eu posso, de alguma forma, utilizar protocolos e adaptar livros que eu já li de TCC, de psicanálise, bioenergética, coach, mentoria, seja lá o que for, e achar algumas coisinhas semelhantes e aplicar na área das dependências digitais. Ora, se essa área fosse apenas uma adaptaçãozinha, a gente entenderia que internet, que jogos, que pornografia é tudo a mesma coisa. E na verdade, não é. Eu vou voltar ao exemplo do médico. Imagina o seguinte: você chega no médico, né, tá com uma tosse, tossindo, você não para de tossir, e o médico fala assim: caramba, tua tosse tá complicada, né? Deixa eu fazer uma avaliação. Aí ele avalia, fala assim: olha, tem uma dor aqui, eu tô notando que tem uma secreção, um probleminha, mas é o seguinte, eu não sei exatamente o que é que você tem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um protocolo que é semelhante para um outro problema e aplicar para você agora. Aí você ficaria como? Feliz? Falar, nossa, ele vai adaptar um protocolo, ele acha, né, que por ser semelhante pode dar resultado e tá tudo de boa. Você ficaria contente com isso? Não. Então eu pergunto, por que ao teu paciente tu vai dar uma terapêutica lida em algum livro que torna o profissional um cara que acha que tem conhecimento, que não tem. Não tem. Para atender uma demanda tão específica, tão urgente, tão necessária, tão considerada pelo MS e pela APA e por muitos profissionais de uma busca cada vez maior de pais, de adolescentes, de adultos em consultório, e eu vou adaptar, por exemplo, ao protocolo que existe para uso de substâncias. Isso, ao meu ver, é. Eu não vou usar um adjetivo, né? Assim, acho que seria até problemático. É um absurdo, vai, vou usar a palavra, é um absurdo. Desqualifica, na minha visão, o profissional e desqualificar a vida de um paciente que busca o teu serviço. Eu entendo que nós da psicologia devemos constantemente estudar, nos especializarmos, olharmos para essas demandas que são desafiadoras e novas e a gente falar assim, opa, eu preciso aprender uma terapêutica mais eficaz em relação a isso. Mas se eu dou para ti uma informação de que existe um caminho que vai dar a ti um protocolo, sessão após sessão, um método em que você vai saber o que fazer do começo ao fim, a cada sessão, a cada momento, a cada resistência, a cada sintoma, a cada fala do paciente, por que adaptar a uma coisa que está de outros transtornos, que outros pesquisadores buscaram compreender aquilo? Não tem sentido. Não tem. Não tem. Basicamente não tem sentido. Então, o que é necessário? Qual é o jeito certo, então, de você compreender os tipos de dependências digitais? É estudar por protocolos. O protocolo Desconecta, que eu criei, é um exemplo. E você entender que existe uma terapêutica para uso de pornografia, uma terapêutica para uso de internet e redes sociais, uma terapêutica para jogos eletrônicos, uma terapêutica para crianças, para adolescentes e adultos, para orientação parental.
Você tem métodos distintos. Ah, não, mas a linguagem com a criança é próxima da do adolescente, então eu posso fazer algo ali, parecidinho, que vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai, na verdade, dar uma sensação ao paciente de não pertencimento, de baixa adesão, porque você está apenas, de novo, o termo que eu acabei de dar uma lapada aqui, tá? De você estar apenas adaptando coisas. Imagina, eu vou adaptar aqui a minha consulta, eu vou fazer uma coisa organizada, dar o jeitinho brasileiro para realmente atender. É isso que o paciente da gente merece? Você que é terapeuta, é o que seu cliente merece? Você que é coach, você que é psicólogo, você que é psiquiatra, você que está em uma necessidade maior de compreensão, porque eu vou repetir, o que eu falo e o que eu ensino aqui é para você que é terapeuta, que tenha ou não familiaridade com a área das dependências digitais, mas você quer aprender porque isso aqui é uma demanda importante e que está presente em todos os consultórios. E aí eu vou dar exemplos de por que está presente em todos os consultórios. Igor, eu sou coach. Eu sou coach, tá? Eu trabalho nessa área vinculada à performance, a desempenho, a pessoa ter poder motivacional. Eu tenho um trabalho de 30 dias e lá, massa. Mas será que teu paciente ele não está perdendo desempenho, diminuindo o seu potencial, porque ele faz uso de telas e você não avalia isso? Igor, eu sou nutricionista. Nada a ver com psicologia, nutrição, tá? Sou nutricionista. E o meu paciente, ele não segue a dieta. E aí, na tua escuta, você vai notar o quê? Que ele fica boa parte do tempo nos jogos eletrônicos. Opa, bateu na nutrição. Você que é fisioterapeuta. Ah, mas o meu paciente chega com dores no pulso, no punho, não sei o que, aquela coisa toda, mas ele joga em excesso, ele faz movimentos repetidos no mouse, na tela, e aí vai. Opa, você que é oftalmo, fala, olha, o meu filho não sai do computador, doutora, e ele tá com essa vista, com dores e tal, e aí a doutora avalia e fala assim, nossa, parece que a visão dele tá com os movimentos mais preguiçosos. Aí você que é neuro, recebe um cliente e fala assim, doutora, eu tenho uma dor de cabeça que não passa, e quando você avalia, tem uso de telas. Você que é educador, o cliente ou o seu aluno tá lá no colégio e aí ele é expulso de sala porque estava usando celular. Gente, eu pergunto, é uma pergunta real para vocês. Onde hoje em dia a gente não tem, tá, um profissional que não tenha uma relação direta ou indireta com a sua temática de formação vinculado ao uso de telas? Onde? Eu estou fazendo essa aula para ti por onde? Por uma tela. Você me assiste por onde? Por uma tela também. O aprendizado hoje é por telas. A tecnologia é oferecida a lazer, oferecida a aprendizagem, oferecida para malandragem, oferecida para caridade, para tudo. A gente está com isso a todo momento. É interessante que, por ser um profissional qualificado, né, e com uma formação ampla nessa área, eu recebo indicações dos profissionais que eu menos imaginaria. Tá? Pessoas que eu nem conheço, de outros estados, que falam assim, ah, tem o Igor, e o cara é nutrólogo. Nutrólogo, encaminhou um paciente para mim. Gente que é da área, sei lá, de físio, gente que é da odontologia. Pô, odonto, olha de onde veio a indicação de paciente da odonto. Porque escuta. Ah, porque porque meu filho adolescente, criança, passa o dia no computador. Nossa, entendi. E aí ele fica tenso durante a partida e fica fazendo esse movimento aqui na boca. O dente fala, nossa, ele está cerrando os dentes. Ah, ele joga muito? Eu conheço um profissional que eu vou encaminhar. É por isso que você, gerando, que seja um outro tema para outra área, para outra aula, aliás, né, uma área essencial que é marketing, divulgação, networking, que assim, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade aqui. Quem está assistindo, né, que é pai, que é mãe, que é terapeuta, que é psicólogo, que é de outras áreas, vocês trabalham, ou buscam um trabalho. Então vamos ser sinceros aqui. A gente falar que no mundo capitalista, que é o que a gente tem, a gente vive esse mundo capitalista, o dinheiro ele não é importante, é uma baita de uma mentira, porque é o dinheiro que paga a minha internet, que paga a conta de luz, que paga a minha alimentação, que paga meu plano de saúde, e aí vai. A gente sabe disso.
E se eu falo a vocês, gente, essa é uma área que para quem está dentro ou para quem ainda não está, é um potencial gigante, porque, vamos lá, você faz uma especialização, você faz um workshop, você quer aquele investimento financeiro para quê? Para ter retorno aqui para o outro, no coração do outro, a melhora do outro, aqui no coração dela, e que gere também um ganho financeiro para ti. Eu estou mentindo? Ou você vai trabalhar por caridade a vida inteira? É importantíssimo atender pessoas que não podem pagar um centavo, mas você não consegue viver só de caridade. Você tem que ganhar dinheiro em clínica também. E eu bato na mesma tecla. Gente, aqui é uma oportunidade gigante de você ter esse conhecimento, saber toda a sequência, a base, saber como você avalia, saber como você intervém, saber como você capta clientes, independentemente da área. Basta você ser um terapeuta, familiarizado ou não com tal temática. E daí eu digo para ti logo de cara, existe o jeito errado, que é esse que eu acabei de falar, que é adaptar protocolos, e o jeito certo é quando você utiliza um protocolo específico. A Isabela, que acabou de entrar aqui, um salve para ela. Ela é minha aluna, por exemplo. Eu posso, se ela ficou aqui, ela pode garantir para mim, tá? A Valéria também, né? Pessoas que já conhecem, talvez elas possam falar muito melhor do que eu, de que o protocolo Desconecta, ele é transformador. Isabela, diz aí, a aula do final de semana de redes sociais, de networking, de a gente debruçar em relação a isso, valeu ou não valeu a pena? Então, assim, a minha missão é não só atender em consultório, não só viver, graças a Deus, essa vida plena como profissional, de ter agenda lotada há muitos anos, de ter buscas, né, de pessoas até então ao meu serviço, de palestras, de aulas, como eu gravei recentemente para a ArtMed PUC Paraná, de ter essa divulgação do trabalho, mas formar profissionais que possam espalhar essa palavra também. Porque eu, o carequinha sozinho, não vai dar conta disso. Não tem como a gente dar conta. Existem muitas pessoas adoecidas num país como o Brasil, que nós temos pelo menos 145 milhões de usuários de internet. Como é que a gente considera que no percentual de 141 milhões, 10% é pouco? Como? 10% de pessoas fazendo uso problemático de telas é pouco aonde? A gente tem 14 milhões de pessoas, no mínimo no Brasil, fazendo uso de telas indevido, tendo pelo menos alguns dos sintomas de dependência. Como essa demanda não está em clínica? Como? É impossível. Então, ou isso é nossa incompetência de não atrair essas pessoas como profissionais, nossos clientes para o consultório, a gente não gera esse poder de psicoeducação ainda em nossas redes sociais, porque acho que todo terapeuta deveria falar sobre essa temática, e os pais ainda não recebendo a informação, eles vão desconhecer o que acontece em casa, porque se o profissional da psicologia desconhece o que acontece no seu próprio consultório, como é que o pai vai ficar consciente disso? Então, olha a missão que nós temos, o quão ela é essencial. E a gente às vezes desconsidera, porque lá o Igor fazendo suas lives e aulas, aqueles carrosséis tabacudos que eu nem olho direito, não sei o que, e você está deixando passar a oportunidade de ajudar pessoas. De ajudar pessoas. Então, tudo que eu faço aqui tem uma missão, tem uma estratégia, tem um interesse, tem meu tempo que eu despendo aqui, que eu não reclamo disso. É apenas para dizer, meu tempo. Montar os carrosséis com minha designer, fazer os vídeos com meu editor, ter uma equipe que pensa nas ideias para oferecer o melhor conteúdo para vocês gratuitamente, cara. Pô. Então, gente, vocês vão esperar o quê? Né? Você vai esperar o quê para poder dizer assim, ok, agora eu vou bater realmente nesse martelo, nessa tecla, para dizer, pô, eu vou prestar mais atenção nisso, essa área daqui é para mim também, porque existe uma crença de que não é para mim, que essa linguagem adolescente é muito complicada, tecnologia é muito botão, e jogo eletrônico é uma área muito específica, tem que ser para quem é nerd, para quem é gamer, e não é nada disso. Não é nada disso. Eu queria deixar um recado para ti, tá? Eu queria deixar um recado. Se você tá curtindo, né, ou curtiu esse material que você acabou de assistir, não vou pedir curtida nem comentário, nada do tipo. Eu quero que você dê o primeiro passo agora. Uma primeira tarefinha para ti. Anote o que eu vou dizer. Procure na internet quais são os sintomas atrelados ao transtorno do jogo pela internet. Você vai no Google, escreve transtorno do jogo pela internet, coloca lá o termo DSM-5 e você vai verificar quais são os sintomas. Baseado nesses sintomas que considera-se dos últimos 12 meses, 5 dos 9 estejam presentes, há uma possibilidade maior daquele paciente ter uma dependência de jogos eletrônicos, considerando-se que
3% dos jogadores no mundo tenham dependência de jogos eletrônicos, considerando também, em paralelo, que essa dependência ela é vinculada à indústria mais rica, disseminada e popular de todas de entretenimento, que é a dos jogos. A gente tem um número muito alto de jogadores com dependência. E aí, tendo tais informações, faça avaliação, olhe para tais coisas, se pergunte, será que em consultório algum paciente meu não falou nada em relação a isso? Será que não veio nenhuma informação? Pô, esse meu paciente falou que tem alteração emocional quando ele para de jogar. Esse meu paciente falou que mente ou omite para familiares sobre o tempo de telas. Esse meu paciente ele acabou falando que ele acaba durante o dia se preocupando e pensando constantemente quando vai ficar online novamente. Então tá ali na tua frente os sintomas em casa, no consultório, no colégio, fora, nos parques, está ali o sintoma acontecendo. E o sintoma é sempre o sinal de que um desequilíbrio foi alcançado. Valéria colocou aqui, o curso está sendo transformador, muito mais do que eu esperava. Isso é massa, né? Você dá algo e você vê que ainda é maior do que você imaginava. Muito obrigado, para mim foi maravilhoso, super entusiasmado, até mudei algumas coisas no Instagram. Preciso melhorar muito com suas orientações. Muito obrigado, gente. Então, assim, quem está comigo, está comigo. Se você ainda não está comigo, tem momentos para você estar comigo e vai ser muito em breve, tá? Agora em junho você vai poder estar comigo de fato. Vai vir um material muito legal por aí. Então, assim, apenas fica por aqui e acompanha. Agora sim eu peço para ti, curte, comenta, divulga para outras pessoas, famílias, profissionais, esposo. Joga essa informação para o mundo, que a gente precisa realmente disso, né? De pessoas que tenham interesse em ajudar pessoas. Essa é a minha missão. A minha missão é te ajudar a se tornar um profissional, né, que tenha conhecimento pleno para atender dependentes digitais, ainda que você não tenha familiaridade com esse assunto. Eu quero falar para ti que é terapeuta, independentemente de qual tipo de terapia que você realiza. Meu papo é com você e para você. Muito obrigado pela presença de todos. A gente se vê então na próxima aula da gente. Até mais.